Ao comentar as violações à Constituição e às leis na cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, a jurista Érica Gorga explicou como a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo seguiu uma tendência da Justiça Eleitoral de tomar decisões sem qualquer conexão com a legislação, mas apenas baseada em decisões anteriores que já seguiram esse mesmo padrão de decisão política que persegue um lado do espectro político. Érica Gorga compartilhou um vídeo com sua análise do caso de Fernando Francischini, cuja eleição a deputado estadual foi simplesmente cancelada, anulando os votos da grande maioria de seu estado e alterando completamente a composição da Assembleia Legislativa do Paraná. No caso de Francischini, a decisão foi baseada não em lei, mas em outra decisão do tribunal tomada alguns minutos antes de seu julgamento. Érica Gorga disse sobre a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo: entendo que o precedente judicial para a cassação é a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no caso do deputado paranaense Fernando Francischini, a qual, a meu ver, foi pouco noticiada. Na época, analisei o caso Francischini e avisei que era sem precedentes na história brasileira e que abria a comporta para a cassação de outros parlamentares. O voto de cassação do deputado Francischini, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, foi então acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e outros 2 ministros em placar de 6-1. Discordei da decisão majoritária e, data vênia, manifestei concordância com o voto divergente do ministro Carlos Horbach em artigo, o qual compartilharei amanhã. No vídeo abaixo, gravado à época, expliquei o perigo da decisão de cassação do deputado Francischini para a democracia brasileira. Também comparei com a mesma situação fática ocorrida nos Estados Unidos, quando parlamentares lá fizeram manifestações equivalentes e não foram cassados. Olá, será que vivemos mesmo em democracia? Democracia é o sistema pelo qual o povo elege seus governantes através do voto nas eleições. Nós tivemos agora recentemente um deputado estadual do Paraná que foi cassado, o deputado mais votado da história do Paraná, o primeiro colocado nas eleições. Ele foi cassado por uma decisão judicial dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, no Tribunal Superior Eleitoral, sob a alegação de que ele tinha promovido fake news porque gravou um vídeo acusando nas suas redes sociais. Os deputados e senadores americanos acusaram eleições presidenciais americanas de 2020. Algum desses deputados e senadores foi cassado pela Justiça americana, pela Suprema Corte americana? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos nós temos um sistema constitucional que assegura a liberdade de expressão plena a deputados e senadores. No Brasil, o artigo 53 da Constituição Federal assegura que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente. Isto é, suas opiniões, palavras e votos são plenamente livres ou deveriam ser livres. Quer dizer, aquilo que qualquer pessoa pode dizer e eventualmente se qualificar como um comportamento criminoso, para deputados e senadores brasileiros é plenamente assegurada a imunidade parlamentar. Isso é para que os deputados e senadores possam manifestar a opinião dos seus eleitores livremente, sem qualquer possibilidade de repressão ou censura. Mas no Brasil, o deputado mais votado, quase 428 mil votos, foi cassado pela decisão de juízes sem voto, que são aqueles mesmos ministros do Supremo Tribunal Federal. Será que ainda vivemos em democracia ou em supremocracia?
Ouça trechos do artigo em que a jurista Érica Gorg alertou sobre o ataque à democracia na decisão que cassou o deputado delegado Franceschini. Vivemos em democracia? Democracia é o governo do povo. É o sistema político em que o povo escolhe seus representantes por meio do voto em eleições periódicas. Para resguardar a vontade soberana do povo, os sistemas democráticos assentam-se sobre a primazia da liberdade de expressão de parlamentares eleitos. A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 53, caput, assegura que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Em linhas gerais, a inviolabilidade é garantida para que os eleitos possam bem representar as opiniões e pontos de vista dos eleitores que lhes confiaram os votos. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de cassar o deputado estadual delegado Franceschini, eleito com quase 428 mil votos no estado do Paraná. Consigno que não conheço em detalhe suas propostas ou trabalho enquanto parlamentar, não cabendo aqui qualquer apreciação sobre esse mérito. A decisão proferida pelo TSE chama a atenção por não ter qualquer precedente. A maioria dos juízes, entre eles os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, membros também do Supremo Tribunal Federal, decidiu que Franceschini, na época deputado federal, cometeu abuso de poder político por autoridade com uso indevido de redes sociais. Para chegar a essa conclusão, os juízes consideraram que o então deputado promoveu agressões infundadas contra a democracia em live nas redes sociais às 16h38, ou seja, 22 minutos antes do término da votação. Ocorre que, como ressaltou o ministro Carlos Horbach, autor do voto divergente, a live só teria influência sobre eleitores que ainda não tivessem votado às 16h38, não tendo nenhuma capacidade de abalar a normalidade e legitimidade das eleições. O paranaense, que foi o mais votado de todo o pleito para deputado estadual, teve 427.749 votos. A live teve alcance de 70 mil pessoas, número absolutamente insuficiente para colocar em xeque a votação. O segundo colocado teve 147.565 votos. Matematicamente, vê-se que é impossível que a live, que alcançou só 70 mil, alterasse o resultado de liderança absoluta de Franceschini, especialmente quando a maioria dos participantes provavelmente já tinha votado devido ao avançado da hora. Ora, nossa Constituição Federal prevê imunidade parlamentar, do mesmo modo que gozam da liberdade de expressão os deputados e senadores americanos. A decisão judicial desfigura a Constituição Nacional, despreza o desejo de 427.749 eleitores e o mandato do mais votado deputado estadual do Paraná. Além disso, abre precedente perigoso contra a vontade popular. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra.
O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Parlamentares e cidadãos também se manifestaram sobre a cassação da deputada. O senador Rogério Marinho disse: "Minha solidariedade à deputada Carla Zambelli, que enfrenta mais um capítulo do uso político da justiça para silenciar vozes da oposição ao governo do PT. A democracia pressupõe o respeito à vontade popular, e decisões como essa apenas aprofundam a perseguição política a um espectro político no país. Seguimos firmes na defesa do resgate da normalidade democrática e do reequilíbrio entre os poderes e do direito de representação de milhões de brasileiros que não aceitam um sistema que silencia opositores." O senador Magno Malta se manifestou em vídeo e disse: "Estou aqui para manifestar nosso total apoio à nossa guerreira, deputada Carla Zambelli. A injustiça que ela enfrenta é apenas o prenúncio de uma grande vitória. Não tema, deputada. O Brasil está com você e, acima de tudo, Deus está no controle." No vídeo, o senador apontou: "Todo mundo sabe, ela teve seu mandato cassado pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo, acolhendo uma denúncia do PSOL. É tão interessante como o PSOL tem tanta sorte e o nosso judiciário, como tem tanta disponibilidade para acatar e receber e fazer valer denúncias do PSOL." O senador General Mourão afirmou: "A decisão do TRE de São Paulo, que cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli, precisa ser revista urgentemente. A argumentação simples sobre disseminar desinformação não pode calar a voz de quase 1 milhão de patriotas paulistas. Os parlamentares devem sim ter opinião e não podem ser punidos por isso. Infelizmente, no Brasil de Lula, a democracia está vivendo tempos sombrios. Meu total apoio à deputada Carla Zambelli." O deputado Carlos Jordi apontou: "Perseguição política escancarada. A direita vem sendo caçada em todas as esferas e o judiciário está cada vez mais criminalizando os parlamentares conservadores.
É um absurdo completo o que estão fazendo com a nossa democracia, destruindo a vontade popular e desrespeitando mais de 946 mil votos. Toda a minha solidariedade à minha amiga Carla Zambelli. A deputada Rosana Vale disse: a hostilidade dos tribunais com a direita, que se opõe ao governo do PT, é uma afronta à democracia. O TRE de São Paulo acatou o pedido do PSOL e cassou o mandato da deputada Carla Zambelli. Cabe recurso, mas se esse absurdo se confirmar, quase 1 milhão de eleitores perderão a representação. A deputada Caroline de Tone declarou: minha solidariedade à deputada Carla Zambelli pela cassação no TRE de São Paulo. A perseguição contra a direita parece não ter fim. O crime? Abuso da liberdade de expressão. Que o artigo 53 da Constituição volte a ser realidade no Brasil. Estaremos unidos até o final para reverter esse absurdo. A deputada Bia Kicis disse: absurdo total. Chegamos a um ponto no Brasil em que os tribunais simplesmente ignoram a vontade popular. Afinal de contas, de que adianta o povo votar e eleger e a justiça cassar, baseada em narrativas não previstas em lei? Perseguição política, é disso que se trata. Querem exterminar a direita. Minha solidariedade à deputada Carla Zambelli. O deputado Mário Frias afirmou: a cassação da Carla Zambelli representa o fim trágico do que já foi um dogma sagrado de qualquer democracia, a inviolabilidade do mandato parlamentar. Você pode achar um absurdo as falas dela, mas ou ela tem o direito de falar qualquer coisa, mesmo coisas impopulares, ou ela não é parlamentar. A perda do mandato por mera opinião é o prego no caixão da imunidade parlamentar que o regime resolveu matar. O deputado Coronel Meira disse: injustiça e perseguição. É revoltante ver quem saqueou a nação sendo premiado com liberdade, enquanto quem luta pelo povo é perseguido. Isso não é justiça, é perseguição política. O deputado estadual Lucas Bove apontou: você pode até não concordar com as posições e posturas dela, porém a cassação de Zambelli não é apenas um ataque a uma parlamentar, mas um claro avanço do ativismo judicial contra a direita. O uso seletivo da lei para silenciar opositores fragiliza a democracia e escancara o desequilíbrio institucional no Brasil. A escritora Cláudia Wilde publicou um trecho da decisão e disse: a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli é uma aberração jurídica grotesca. Goste-se ou não do trabalho dela, concorde-se ou não com as posições políticas dela. Trata-se da normatização do extralegal. Qualquer desculpa esfarrapada que se dê para justificar o injustificável não passa de má-fé explícita. Assim como o mandato dela foi cassado, qualquer outro também será. Basta um juiz voluntarioso entender que o inexistente crime de divulgar informações falsas mereça ser punido. Eis a prova de que o ordenamento jurídico brasileiro foi substituído pelo arbítrio judicial militante. É estarrecedor. Ouço o trecho destacado por Wilde. Em relação ao mérito, conjunto probatório que impõe se reconhecer tenha a representada utilizado redes sociais para disseminar informações falsas, incitando animosidade contra o sistema eleitoral e o poder judiciário, com o escopo de comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições. Propagação dessa desinformação que representou demasia em relação à liberdade de expressão, a bem ver, abuso de poder político e indevido uso dos meios de comunicação.